Então, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra é importante para a gente poder compreender isso, por isso que nós precisamos, de alguma forma, meditar, ler, analisar contextos. Eu tive uma conversa, eu vou até entrar nesse mérito, porque é um mérito que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo para todas as pessoas, tem que ter cuidado com o que você escuta. Ela falou, eu fiz um curso de teologia, uma pessoa falando comigo, né? Aí, você sabia que quando Jesus veio, as vestes dele, a história fala que as vestes dele, cada gôndolazinha da veste dele tinha um mandamento. Eu falei, irmã, cuidado com isso. Não vai nessa não. Não vai nessa não, por favor. Não se engana não. Tenha muito cuidado. Se a Bíblia não quis mostrar para você o que estava escrito lá, é porque você não precisa saber. Para de querer futucar as coisas. Porque muitas pessoas querem saber o que não está revelado. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. A título de introdução nessa aula, nós temos como base aqui João capítulo 1, verso 14. A introdução trata justamente sobre a questão do Filho como unigênito do Pai. E faz referência ao título, literalmente, né? O Filho como verbo de Deus. Então aqui a gente já tem João relatando, né? O Evangelho de João relatando justamente no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o foco dessa lição eu achei interessante porque ela se baseia praticamente no capítulo 1 inteiro de João. Ela vai sempre pegando ponto por ponto e vai explicando. Eu acho incrível isso porque você cria um contexto muito, ao mesmo tempo, chamativo, interessante e não gera nenhuma confusão assim, em alguns aspectos de trazer muitas outras coisas. O foco é sempre o capítulo 1. E eu achei incrível que ele separa, inclusive, alguns pontos desse capítulo para poder se aprofundar mais. Então, a título de introdução, nós temos isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A revelação do Pai foi Cristo Jesus como homem aqui na terra, para que fosse dado a nós a oportunidade de sermos chamados filhos. E a revelação de Jesus aqui na terra foi uma revelação do Deus invisível. Eu achei tão interessante esse versículo, a revelação do Deus invisível. Porque Deus nunca foi visto por nenhum ser humano, com exceção de Moisés, que o próprio Deus falava, eu falo com ele face a face. Agora não sei se Moisés via a face de Deus ou não, mas Deus relata isso, com meus profetas eu falo, eles me ouvem, mas com Moisés, que é o meu servo, eu falo com ele face a face. Então nós temos aqui já no primeiro tópico o verbo como Deus eterno e no primeiro subtópico o verbo pré-existente. Porque muitas pessoas criam, por exemplo, a teoria de que Jesus foi criado. Jesus foi criado pelo Pai, ele não existia, ele foi criado. Muitas pessoas criam essa teoria. Então aqui a gente já tem que, quando João começa a relatar no versículo 1 do capítulo 1, ele fala, no princípio era o verbo. Onde era? No princípio. O que é o princípio? No início de todas as coisas. Então ele já era, ele já existia, ele já fez parte de toda a criação. Isso a gente vai confirmar nos demais versículos. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logo nós temos uma confirmação aqui, inclusive o escritor traz para a gente uma observação, que esse João capítulo, esses 18 versículos aqui de João, era o chamado de hino logos, que eles chamam, né? Que é um termo usado, que eles chamam de hino logos, que é o quê? O próprio Deus sendo apresentado aqui em Jesus Cristo, o próprio Deus como Jesus Cristo sendo apresentado. Então refere-se justamente ao Filho e à sua divindade, a divindade do Filho.
Então, se no princípio ele estava, logo ele não foi criado. E eu vi uma certa feita uma pessoa em um podcast falando que Jesus havia sido criado ou gerado pelo Espírito. Ele passou a existir a partir do momento que ele veio aqui para a Terra. Ele passou a existir. Ele passou a existir como homem, mas como Deus ele já existia desde o princípio. Ele fez parte de toda a criação. Ele criou todas as coisas. Ele participou da criação. No entanto, o próprio João, aqui no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus não começou a existir, como muitas pessoas acreditam, lá em Belém, Belém da Judéia. Ele não começou a existir lá. Mas João, no capítulo 1, verso 15, a gente tem: João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele... Eu acho tão interessante esse versículo. Este é aquele a quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha só para você ter ideia. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Logo, João deixa claro: Jesus, ele não veio depois, ele não foi criado, ele já existia, ele era antes de mim. Ele foi primeiro do que eu. Pode falar aí. Então, tem uma lógica assim, que na minha cabeça, assim, no caso, Jesus era espírito, veio em carne, e ficou espírito e carne em modo celeste, né? Coisa assim. Sim, eu acredito também dessa forma. Depois, assim, no caso, hoje seria espírito e carne. Eu acredito dessa forma. Ele veio e espírito e carne aqui, como Deus e homem. É sempre a discussão: mas se ele veio 100% Deus, 100% homem, não tem como, porque 100% é o completo, então vai ficar 200%. Tem gente que cria cada teoria que eu não sei onde eles tiram. É umas teorias muito... Ele tem a sua essência, ele veio com a sua essência de Deus e veio com a sua essência humana. Então, mas quando fala princípio espírito agora, eu penso que deixa entender para alguns que ele não está 100%. Porque, na verdade, quando o texto fala que despiu da sua glória é tudo que ele tinha, mas não a sua essência como Deus, como a sua divindade. Porque, no entanto, no decorrer da história, a gente observa que Jesus ele tinha a sua onisciência, que quando Filipe chamou, Natanael se apresentou, falou: eu te vi debaixo da árvore. Aí vem um homem que não tem não tem culpa, alguma coisa assim que ele fala, né? Eu te vi debaixo da figueira. Olha só, Jesus relata isso. E ele veio e demonstrou claramente que ele é o autor da vida, que quando ele deu vida a Lázaro novamente. Então ele tinha a sua essência de Deus aqui na terra. E muitas pessoas rejeitaram isso, mas ele tinha a sua essência de Deus. Então Jesus não passou a existir em Belém. Ele já existia. Ele foi o princípio, ele participou da criação. Então ele acompanhou juntamente com o Pai tudo que era para ter sido feito, ele acompanhou. Então João fala: sem ele nada do que foi feito se fez. Ele participou de tudo isso. Então, uma diferença que eu costumo dizer assim é: Jesus, ele já era Deus, ele encarnou como homem. Filipenses 2 fala sobre isso, né? Paulo relata: ele absteve da sua glória, veio, se fez na semelhança de homem, foi humilhado até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos começar a viver. A partir do momento que ele se entregasse, morresse, ressuscitasse, nós tivéssemos vida em Cristo Jesus na sua ressurreição. Jesus não foi criado quando ele veio, mas ele veio para que nós fôssemos criados por ele, para que ele fosse criado dentro de nós, para que o reino dele estivesse dentro dos nossos corações. Então, para isso que Jesus veio. Então, qualquer teoria que a gente escutar por aí: Jesus foi gerado pelo Espírito, Jesus foi criado pelo Espírito, Jesus é apenas uma autoridade, é um homem que não veio como Deus,
já elimina, porque a Bíblia traz para a gente clara explicações sobre isso. Que não tem como a gente falar que ele era um profeta, não tem como falar que ele era um homem... Ele foi maior do que os profetas, tá? Não tem como falar que ele foi profeta, que ele foi sacerdote. Ele era o próprio Deus encarnado. E no decorrer da história, inclusive no projeto que a gente está fazendo em Hebreus, fala sobre tudo isso. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior aos profetas, Jesus superior aos sacerdotes. Ele fala sobre tudo isso, sobre a superioridade de Jesus. Então aqui a gente encerrou esse subtópico sobre a pré-existência. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não? Então, tem muitos leitores da Bíblia que ainda tem essa dúvida, né? Porque um dia eu me deparei com um certo obreiro, não do nosso ministério, mas de outro ministério. E a gente estava falando sobre esse trecho aqui que eu vou falar aqui na revista. Então diz aqui, ó, antes de tudo que existe o verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, persistente, com o Pai desde o princípio. E tem muitos leitores da Bíblia que tem uma aparência de Jesus de 2026 de 2000 para cá. Ele como homem, ele pode ser contado 2000 anos atrás, mas como Deus ele já é pré-existente, ele já existia. Ele fez toda a participação. No entanto, tu confirma até aquilo que eu falei, esse trecho, né? Aquele que vem antes de mim, porque era primeiro que eu. Vamos lá. Então, aqui nós temos também no segundo subtópico o verbo como pessoa distinta. Aqui uma observação, João no capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, no tópico anterior, a gente leu sobre o quê? No princípio, a gente focou na parte do princípio. Ele fez participação no princípio, ele estava no princípio com Deus. Aqui a gente vai focar na parte do estava com Deus. Então no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós temos o quê? Uma distinção entre o Filho e o Pai. Nós temos a distinção. Se ele estava, então ele não era o próprio Deus, mas ele é o Deus na sua essência. Então ele estava com Deus. Então ele fez participação com Deus. Então acerta a identificação da distinção. Inclusive, quando nós observamos isso, há outros relatos, outros versículos bíblicos também que trazem isso. 1 João no capítulo 5, verso 7 fala: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e quem é a Palavra? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. E o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 1 João no capítulo 5, verso 7. Então, aqui nós temos a observação, claro. Eu acredito que seja mais para a nossa própria compreensão humana, né? Sobre as questões divinas. Porque quem é que pode compreender? Se Deus fosse revelar tudo que realmente tem que ser revelado, quem é que vai compreender? Se Deus fosse apresentar tudo que tem que ser apresentado, quem é que vai compreender? Quem é que compreende a mente de Deus? Quem é que pode ser o seu conselheiro? Quem é que pode entender os desígnios de Deus? Não tem nenhum ser humano na Terra que consiga entender. Então ele se revelou de forma, eu falo assim, de forma muito objetiva para a gente, para não gerar nenhuma confusão. Mas mesmo assim, tem gente que procura confusão. Mesmo assim, tem gente que procura meios, procura métodos para poder contorcer tudo aquilo que ele explicou. E a palavra é bem simples para a gente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então aqui a gente já tem a confirmação mais uma vez da existência de Jesus desde o princípio, a sua proximidade com o Pai. E ele já existia, não foi criado, não foi criado como Deus, foi gerado como homem. É uma diferença. Mais para frente a gente vai observar esses detalhes. Então nós temos aqui, se ele estava com o Pai, se ele estava com Deus, e o João apresenta que o verbo era Deus, então nós temos o quê?
aquilo que nós falamos, vamos falar agora no subtópico 3. O verbo é a mesma essência do Pai. O que é essência? É o mesmo aroma, aqui no sentido humano, né? O mesmo aroma, o mesmo cheiro. O que você vê a mesma pessoa, o mesmo DNA, a mesma identificação, a mesma fórmula. Porque quando você vai fazer uma essência, um perfume, você tem que usar, para ficar igualzinho, você tem que usar o quê? A mesma fórmula. Então aqui nós temos o quê? O verbo é a essência, é a mesma essência do Pai. Mas foi... Não, pode falar. Pedro falou isso aí para Jesus, né? Ele realmente é Cristo. Tipo assim, isso é Deus. Ele a Bíblia é incrível, né? Então aqui nós temos o quê? O verbo é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando fala era, não é que ele deixou de ser, é que no passado, demonstra que é algo no passado. Ele era Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. Muitas pessoas podem usar esse versículo e falar, ele era, agora não é mais. Ele foi, agora não é mais. Não, ele era, que está referindo-se ao passado. Quando no princípio, para tirar qualquer dúvida de que ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, ele continua sendo Deus. No entanto, ele mesmo demonstra claramente sobre a sua essência, quando ele fala em João no capítulo 10, verso 29. Eu e o Pai somos um. Mas um o quê? Em essência. Em DNA, como o pastor falou, né? Em DNA. Vamos usar o método humano aqui. Em moléculas sanguíneas. Isso falando humano, o método humano, tá? Só para a gente poder compreender. Moléculas sanguíneas. Em cópia, em identidade, em igualdade. Tudo. Ele fala, eu e o Pai somos um. Então Jesus aqui revela a sua divindade, a sua essência. A sua essência como Deus, com a sua participação. Então Jesus e a sua divindade, quando ele encontra, os discípulos encontram com ele, né? É uma discussão, João 14, verso 8 e 9, Filipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus para quem? Para Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aqui nós temos a confirmação, mais uma vez, da revelação do Deus invisível em Jesus Cristo. O Pai se revelou em Jesus Cristo, a essência, a sua essência, e isso ele responde para Filipe, fala, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a mesma essência eu tenho do Pai. Ele está dizendo isso. Eu tenho a mesma essência. E como é que uma pessoa pode falar para mim que Jesus é só apenas um profeta, apenas um homem histórico? Não tem como. Não tem possibilidades de eu falar isso. Eu tenho que apresentar Jesus como o próprio Deus, como a essência do Pai. Porque ele foi a revelação do Pai. Então aqui nessa discussão a gente observa Jesus mesmo falando, isso foi um relato de Jesus. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tenho me conhecido. Filipe queria ver o Pai. E Jesus estava se apresentando. Eu e o Pai somos um. Você vê aqui que no Apocalipse 4, 11, fala assim, ó. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Isso aí está onde? Apocalipse, né? Já é mais uma confirmação do que a gente está falando. Então tudo isso que nós vemos aqui até agora, quando Jesus se apresenta, se mostra como é a mesma essência do Pai, e Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, verso 15, diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Por isso que eu estou até falando, né, que Jesus se apresentou
como a imagem do Deus invisível. E ele foi o quê? O primogênito de toda a criação. Quando fala primogênito aqui, é o primeiro. Mas mais para frente a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse detalhe, já para a gente poder compreender melhor. Então houve a apresentação do Pai. Jesus se apresentou, sendo a imagem do Deus invisível, se apresentou a nós e foi feito o seu sacrifício. E hoje nós temos a oportunidade de poder reconhecer quem Ele é, a sua autoridade, a sua autonomia, o seu poder, desde a eternidade, desde o princípio. Porque para a gente pode falar princípio, mas Jesus é eterno, então desde a eternidade, não tem começo, não tem meio e não tem fim, desde a eternidade. Colossenses, capítulo 2, verso 9, Paulo também escreve aos Colossenses: porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. O que seria plenitude? Aquilo que é completo. Que Paulo está relatando para a gente, nele habita tudo que Deus é, habita em Jesus. Completo, a plenitude, tudo. Então não há como fugir, né? Então a gente, para confirmar que Jesus tem a mesma essência do Pai, a mesma essência, o mesmo aroma, o mesmo cheiro, só para a gente poder compreender no sentido humano, tá? O mesmo cheiro. E Paulo, se eu não me engano, quem escreve, acho que não sei se é aos Coríntios, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele fala isso, né? O bom perfume de Cristo. Quem a gente achar o versículo pode levantar e depois ler. Então aqui a gente vai para o segundo subtópico que fala sobre o verbo como criador. Aqui apresenta o agente da criação. Quem foi a princípio o agente da criação relatado em Gênesis? Apresenta o próprio Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi apresentado como um agente criador em Gênesis foi o Pai. Então o mundo foi criado por Deus. Hebreus no capítulo 11, verso 3 fala: pela fé entendemos que os mundos, olha só para você ter ideia, a observação, é plural aqui, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só para você ter ideia a profundidade do versículo. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que é aparente. Não foi uma matéria-prima. Foi uma matéria de uma coisa surreal, sobrenatural. Que a gente vê alguma coisa, por exemplo, vamos usar o exemplo, o pastor ele trabalha com marcenaria. Ele pega a matéria-prima, ele vê a matéria-prima e depois ele faz o móvel. Mas Deus, para criar o mundo, ele não tinha matéria-prima. Ele fez daquilo que nós não víamos. Tornou tudo visível, mesmo não existindo nada. Só não falar. Ele criou tudo do nada. Ele criou tudo do nada, para você ver como é que é incrível esse versículo, né? Então, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra é importante para a gente poder compreender isso. É importante para a gente poder compreender. Por isso que nós precisamos, de alguma forma, meditar, ler, analisar contextos. Eu tive uma conversa, eu vou até entrar nesse mérito, porque é um mérito que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo para todas as pessoas, tem que ter cuidado com o que você escuta. Ela falou, eu fiz um curso de teologia, a pessoa falando comigo, né? Aí, você sabia que quando Jesus veio, as vestes dele, a história fala que as vestes dele, cada gôndolazinha da veste dele tinha um mandamento. Eu falei, irmã, cuidado com isso. Não cai nessa não. Não vai nessa não, por favor. Não se engana não. Tenha muito cuidado. Se a Bíblia não quis mostrar para você o que estava escrito lá, é porque você não precisa saber. Para de querer futucar as coisas. Porque muitas pessoas querem saber o que não está revelado. Eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre bato porque a palavra, na sua própria essência, transforma qualquer pessoa. Ela abre caminho para que o Espírito faça a convenção. Sim, maneira simples e objetiva. Então as pessoas querem... Eu imagino, se a pessoa aprendeu isso e falou com toda aquela ênfase, eu falei, ela vai pregar sobre isso em algum lugar. Esse é o perigo.
Essa pessoa vai acabar pregando e pronto. Aí cria aquelas teorias mirabolantes. Aí eu fico pensando, qual o objetivo, qual é a clareza, o objetivo e qual é a intenção de ter os 10 mandamentos escritos na barra do vestir de Jesus? A lógica, qual é a lógica? Ele mesmo falou, né? Qual é a lógica? Não tem nenhuma lógica. Eu fico observando, e o que me deixa mais triste são pessoas que se nomeiam como teólogo. Dão curso de teologia. Gente, isso pra mim gera um certo desconforto, porque, gente, a gente tem a palavra. Se você quer saber alguma coisa relacionada, por exemplo, do Novo Testamento, alguma coisa histórica, vai para o Antigo Testamento. Eu até comentei e falei, o Antigo Testamento é considerado como sombra das coisas futuras. Não é desprezando o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele traz pra gente sombras das coisas futuras. Porque você vai cumprir o que está no Antigo Testamento? Não. Vai lá e fala para sacrificar animal. Você vai sacrificar animal? Lá você não vai. Quem foi o sacrifício vivo que eliminou tudo isso? Foi Jesus. Então por isso que eu falo como sombra, não é desprezando. Se você quer saber alguma coisa histórica, vai para o Antigo Testamento, você tem a genealogia, você tem as questões históricas, os rituais que eles faziam antigamente, o modo que eles utilizavam aquilo, você tem tudo. Sim, para que eu vou ficar fuçando em coisas que não tem sentido? Diferente, que eu até usei um exemplo, é diferente se você vai usar alguma coisa natural. Por exemplo, se você vai lá no Rio Nilo, você vai lá no Mar Vermelho, você vai ver as coisas naturais. E quem já foi no Mar Vermelho, é um mar que não tem vida. Não vida em si, não tem vida marítima, não tem peixe, não tem nada. E se você deita lá na água, você flutua, porque o sal é excesso. É sal em excesso. Nenhuma vida vai sobreviver ali no sal em excesso. Você flutua. Isso sim, você vai lá e vê isso. Você pode pesquisar a questão histórica. Coisas naturais a gente não altera. Mas a gente não fica tentando caçar objetos e nada, não. A gente tem que mudar o nosso foco para quê? Para focar naquilo que é importante. O que é importante para a gente? É conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. É viver Jesus e prosseguir em vivê-lo. Aquele ditado, né? Tem gente que caça chifre e cabeça de cavalo. Não tem como, meu. Cavalo não tem chifre. Cavalo não dá chifre. Você vai caçar chifre com a cabeça de cavalo? Então, se Deus foi o criador de todas as coisas, a gente como agente criador, quem foi também que participou com Deus da criação? O próprio Jesus. No princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. João no capítulo 1, verso 3. E confirma em Colossenses no capítulo 1, verso 15 e 16. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Paulo apresenta aqui qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aqui há uma observação, tanto visíveis quanto invisíveis. Isso refere-se ao quê? Tanto os homens como os anjos, como todas as outras criaturas que a gente não vê, foram criadas por Jesus e o Pai. Então aqui no segundo, para a gente poder ganhar tempo, o segundo subtópico fala sobre a fonte da vida. Eu sempre digo, quando eu começo a falar sobre Jesus, é algo tão interessante, né? É algo tão incrível. Eu estava estudando esses dias sobre Jesus, aquelas frases que ele fala, eu sou, nossa, aquilo traz um peso tão grande. Aquilo traz um peso tão grande na palavra dele quando ele fala, eu sou. Nossa, aquilo... Não, aquilo é surreal sobre aquilo. E não precisa ser você ficar futucando, porque ele falou eu sou. De onde veio essa palavra? E vai aquela futucação de coisas.
Só avalia o contexto. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a cura. Eu sou a água. Olha só pra você ter essa coisa simples. E é maravilhoso. É coisa simples e gratificante. Então aqui nós temos o que? Jesus como a fonte da vida. Nele estava a vida. João capítulo 1, verso 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a fonte da vida. Nele estava a vida. E se nele estava a vida, quando ele chega para acho que é Marta, se não me engano, eu sempre confundo Marta e Maria, né? Que foi encontrar com ele. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala assim: eu sou a ressurreição. Por isso que eu falo que esse eu sou já dá aquele start na frase. É como se fosse já vira a chave na mente da pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus se apresenta como o autor da vida. Ele é o autor da vida. Ou seja, ele fez parte de toda a criação, de toda a humanidade. Ele é autor da vida. Ou seja, para nós termos vida, nós temos que estar só em Cristo Jesus. Só em Jesus nós conseguiremos a vida. Uma observação: se Jesus foi a manifestação visível do Deus invisível, nós temos que estar em quem? Em Jesus, e nós estaremos automaticamente junto com o Pai. Com o Pai. E Jesus falou para Filipe: ei, eu e o Pai somos um. Se nós estivermos em Jesus, nós estamos no Pai. Porque se tem a mesma essência, então tudo que nós fizemos para agradar Jesus, nós agradaremos ao Pai. Tudo que nós fugimos da toda a aparência do mal, todas as coisas ruins, para agradar o coração de Jesus, nós estaremos agradando ao Pai. E nós alcançaremos o Pai intermédio de Jesus. Desligado, né? Eu gosto do seu pai. É o que acontece com a gente, deve ser. Às vezes há dúvidas. Gente, assim, há dúvidas no coração de qualquer ser humano. Não se condene, não se culpe, não se critiquem por haver dúvidas na sua mente. Mas não deixe que essas dúvidas dominem o seu coração. Não deixe que essas dúvidas dominem o seu coração. Eu já percebi algumas coisas que acontecem comigo, parece que é meio loucura, né? Deus, quando Ele quer me usar para falar sobre uma palavra, Ele me deixa sentir a experiência daquilo. E aquilo dói em mim. Dói. Uma vez eu preguei no ciclo de oração pela manhã aqui, falando sobre Jó. Jó não fez nada, mas sofreu tudo. Eu terminei a pregação em lágrimas, porque eu estava sentindo aquilo que aconteceu comigo, como se eu estivesse dentro da história. Eu falei: Deus, não tem outra forma pedagógica não? Não tem outra forma pedagógica não para você poder trabalhar na minha vida? Não tem uma palavra que vem assim na minha mente para poder pregar? Mas precisa eu experimentar aí, passar por isso? Porque às vezes há dúvidas no nosso coração. É normal que haja dúvidas em qualquer ser humano. O Senhor permite a gente ter experiência, mas de forma diferente, quase semelhante, não igual a que já passou. Sim. Mas permite determinadas perdas na vida do ser humano. É aquilo, a gente tem que pegar aquilo que a gente vive, né? É interessante. E assim, eu sempre costumo dizer, eu não me comparo jamais a minha situação ou a situação de uma pessoa com a situação de alguém na Bíblia. Não tem nem como. Ali nós temos homens que o próprio Deus é o testemunho de Jó. Temos Elias, que é um homem de autoridade, que foi um homem de autoridade no Testamento. Tinha outros profetas, sacerdotes. Então jamais a gente vai se comparar. Mas parece que Deus dá aquele... só para a gente poder compreender um pouco, né? E é na mente. Vamos lá.
Jesus nós apresentamos aqui como a fonte da vida. O poder de Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Isso está em João capítulo 3, versos 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Aqui é mais uma confirmação. O Pai entregou tudo na mão do Filho. Então aquele que crê no Filho tem a vida, confirmando a autoria da vida, a fonte da vida é Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa vida. Estando em Jesus temos vida. 1 João no capítulo 5, verso 11 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. E para a gente continuar aqui, para a gente poder ganhar tempo, já está bem avançado já. A luz dos homens, subtópico 3. A luz dos homens. João capítulo 1, verso 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui Jesus é apresentado como a luz dos homens. A luz, aquele que brilha, aquele que reflete. Nós observamos quando fala sobre luz, e tem até um texto que eu tive a oportunidade de falar uma vez, eu só não me recordo, eu deixo tudo anotado aqui, mas não me recordo. Muitas pessoas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitas pessoas não querem a luz porque sabem que a luz vai demonstrar para você quem você é. Isso é o que muitas pessoas não querem. Elas não querem aparecer diante de Jesus. Por quê? Porque sabem que serão reprovados em suas atitudes. E há muitas pessoas, tanto no meio lá fora, como dentro, que não estão distante da luz e não querem se apresentar diante da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então é necessário, não tem como você se esconder. Quando você apresenta diante da luz, não tem como você esconder quem você é. Você vai se apresentar na sua própria forma. É pecador? Vai demonstrar todos os seus pecados. Eu fico imaginando Jesus apresentando todas as minhas falhas aqui no telão. Acho que eu saia correndo daqui. Eu nem ficava para não passar vergonha junto com todo mundo, porque todo ser humano tem falhas. Se a gente for olhar para o nosso passado, ainda bem que Jesus é misericordioso nas nossas vidas. Ele não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com o que Ele quer. Eu falo preocupação, é no sentido humano, tá? Ele está olhando para nós e pensando o que Ele pode fazer daqui para o nosso futuro. Daqui para o nosso futuro. Então por isso que é importante nós estarmos na luz. Quem está na luz está em quem? Em Jesus. Quem está na luz está em Cristo. Sim. No 5, você viu o que fala aí? O 5? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois do 5 ou 5? Eu li o 5 aqui, ó. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí tá, quando a luz resplandece, muita gente não compreende por quê? As suas obras, eles querem continuar fazendo as mesmas obras. Eles entendem que aquilo que eles estão fazendo é correto, é plausível, é justificável. Mas eu falo que nem para justificar a gente mesmo a gente tem condições. Se Jesus não justificasse, a gente não tem condições de nos justificar, porque nós fomos justificados em Cristo. Justificados em Cristo. A justificação. Nós não tínhamos meio nenhum. Fala, Jesus, eu estou fazendo umas boas obras aqui, eu sou uma pessoa boa, aí eu dou as minhas ofertas, eu faço as minhas contribuições. Olha só, eu estou tentando me justificar. Me justificar diante de Jesus. E não tem ser humano nenhum que consiga se justificar. Mas nós nos justificamos com Jesus. Ele que nos justifica.
Eu sempre comento com as pessoas, muitas pessoas querem, às vezes passam por certas situações, a gente sabe que existe aqueles problemas entre pessoas, tá? Não estou falando sobre cristão, problema entre pessoa, todo mundo acaba fazendo uma fofoca um do outro, todo mundo acaba falando mal do outro, e de repente aquela situação se torna algo surreal, até perdi um pouquinho, se torna algo surreal, e as pessoas acabam ficando, tentando se justificar, chegando, não, irmão, não sou assim não, eu não faço isso não, quando começa a entender, vou tirar satisfação com aquele irmão. Não, gente, quem justifica a gente é quem? É Jesus. Quem justifica a gente é Jesus. Não existe outro. Se você está em Cristo, Ele te justifica. Agora, se você não está em Cristo e quer ser justificado, aí você vai ter que arrumar outro meio, porque você não está nele, você não quer que Ele justifique. É escolha, você não quer que Ele te justifique, mas se você está nele, Ele vai te justificar, Ele vai defender a sua causa. Em João no capítulo 1, verso 9, Jesus é a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. João no capítulo 8, verso 12, desculpa. Eu estou pensando em doce, verso 12. João capítulo 8, verso 12. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só para você que tem ideia como é incrível. O próprio Jesus, eu falo que essa palavra eu sou é uma coisa maravilhosa. Então Jesus é a manifestação da luz, então quando Ele está em nós, logo as nossas obras têm que ser reprovadas. Para a gente mudar o nosso comportamento, para que as nossas obras boas que nós fizermos sejam aprovadas em Cristo Jesus. Então aqui nós temos a confirmação, Jesus apresentando como a luz. Mas em 1 João no capítulo 1, verso 3 e 5, apresenta o Pai como a luz. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que deles ouvimos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, por isso que quando fala, tem um verso que fala, né, ou você seja frio ou você seja quente. Porque Jesus não é meia luz, Ele é luz. Ele não é meio quente, Ele é quente. Então não tem como a gente vir para a luz e achar que vai encontrar um pouquinho de trevas nas luzes. Não tem como. A gente vai vir para a luz e a gente não vai conseguir andar nas trevas, porque a luz vai clarear todo o caminho, todo o ambiente. Não vai ter como, eu vou esconder um pouquinho aqui nas trevas aqui para fazer uma coisinha e depois eu volto para a luz de novo. Não tem como. Ou você está na luz ou você não está na luz. Não tem como. Ou você está na luz ou você não está na luz. Então, para a gente ir para o terceiro e último subtópico, para a gente poder... Terceiro e último tópico, né? Para a gente poder finalizar. O verbo como revelação do Pai. A encarnação do verbo, primeiro subtópico. O verbo se fez carne. João no capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo, que é Jesus, se revelou, habitou entre nós, e nós vimos o quê? A sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então em Filipenses 2 Paulo faz menção disso a partir do verso 6 e 7, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Aqui fala que Jesus esvaziou-se da sua glória. O que é glória? É quando nós temos algo que as pessoas olham pra gente e falam, nossa, glória a Deus que Ele tem tudo aquilo. As pessoas, é visível.
aquilo que é visível. Por exemplo, eu chego aqui, não vou dar um exemplo aqui, o Derlan. Chegou aqui com uma Hilux, cabinha 4x4, encosta. Posso nessa manhã, em nome de Jesus. Peugeot 260 Profetiza as condições de manter a Hilux, e eu também. Então eu posso por completo. E de repente, agora eu vou usar outro exemplo, não critica não. E de repente ele chegou aqui com aquela Hilux demonstrando toda a sua... Não conseguia, tinha que sentar, colocar uma almofada para sentar, que é pequenininho. Aí de repente ele perde tudo aquilo. O que vai ser para as pessoas? O Derlan perdeu toda aquela glória que ele tinha. Isso faz menção do quê? Por que eu usei essa metáfora? Jesus abriu mão da sua glória e não da sua essência. O Derlan continuou sendo o mesmo, mas sem o carro. Ele não mudou, ele continuou sendo o mesmo, mas sem o carro. Então essa é a diferença que a gente precisa ter, para não confundir e falar que Jesus veio e deixou a sua divindade, deixou tudo lá, porque ele veio com poder, ele veio com onisciência, com onipresença e onipotência. Ele tinha tudo isso. Então não tem como a gente desvincular isso de Jesus. Então, Felipe, E até Moisés deu uma parecida nisso aí, né? Deixou as riquezas e foi tirar o poder. Verdade. Em Colossenses 2,9, Paulo mais uma vez escrevendo aos Colossenses. Eu achei incrível que faz uma referência a João 1 João e Colossenses. Vai sempre nessa linha. João 1 João e Colossenses. Aí foi uma vez só para Hebreus, né? 2,9, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo escreveu e que está dizendo? Em Jesus, como homem, habitou toda a plenitude da divindade, ou seja, ele veio como Deus. Ele não veio só como homem, ele veio como Deus. A plenitude de tudo que ele tinha como Deus lá, ele trouxe para cá. Ele só deixou sua glória, porque o céu é de glória. Ele deixou a sua glória, que é o céu, sua morada, ou a habitação. Ele deixou a sua glória, e ele veio com toda a plenitude da divindade. Obrigado, irmão Antônio. Toda a plenitude da divindade. E eu volto a dizer, não há como desvincular isso. Não há como desvincular. Não há como falar que Jesus veio apenas como um profeta, como apenas um enviado de Deus para fazer pregar o evangelho e depois morrer. Não. Ele veio como Deus, cumpriu seu papel, sofreu como homem, se humilhou até a morte como homem, uma morte vexatória, que é a morte de cruz, era só para ladrão, salteador, para pessoas que cometiam crimes graves, que era a pena de morte. Ele foi penalizado com a pena de morte, mas existe um detalhe: ele morreu, nenhum dos seus ossos foram quebrados, como a profecia de Isaías falou, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Se eu não me engano foi Isaías, se não foi, me corrija depois. É Isaías? Se não foi, pode me corrigir, não tem problema. Salmo 22? Não, Salmo, obrigado, Ari. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque tinha que se cumprir as escrituras. Ele foi e morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nenhum que se levantou antes dele, mesmo fala, aqueles que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. Tentaram enganar muita gente, mas eu não sou ladrão, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? A vida pelas suas ovelhas. E foi o que ele fez. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui porque ele ressuscitou. E nós estamos tendo vida porque ele é autor da vida, ressuscitou, nos deu a oportunidade de estar aqui. Glória a Deus por isso. Segundo subtópico, a plenitude da graça e verdade. Glória do unigênito do Pai, João capítulo 1, verso 14 ainda.
E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há uma observação aqui no texto que agora que eu me atentei. Filipenses fala que ele deixou a sua glória, mas João fala que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele deixou o que ele tinha, mas ele ainda tinha a essência do Pai aqui. Confirma isso que a gente está falando. João falou, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quando fala unigênito, é o único do gênero. Significa literalmente o único gerado, ou filho único. Referindo-se a alguém que é único, filho de seus pais, único de sua espécie divina, tendo a mesma natureza e substância. E para a gente complementar, no contexto bíblico, Jesus Cristo traduz que traduz o grego monógenes, que não só indica o único gerado, mas também o único de seu tipo, singular e incomparável. Olha só para você entender a profundidade da palavra unigênito. Enfatizando a sua natureza divina, a sua relação única com o Pai, e não apenas um nascimento físico, mas ele sempre foi Deus e sempre será Deus. E quando fala sobre a questão de gerado, o que seria gerado? Essa é a diferença entre gerado e ser criado. Em momento algum a Bíblia fala que Jesus foi criado, mas ele foi gerado. E há um detalhe quando fala sobre gerado, é que produzir, dar origem, causar nascimento ou surgimento de algo, muitas vezes de forma contínua ou de sequência. Ou seja, ele foi gerado, mas ele foi gerado de forma diferente, na sua plenitude do Pai. Com tudo que Deus tinha, ele foi gerado com tudo que Deus tinha. Pode falar, só para a gente concluir aqui. E é uma observação. Quando Maria recebeu a visita do anjo, o anjo falou para ela o quê? Você vai conceber de quem? Do Espírito. Você vai conceber do Espírito. Logo, toda aquela essência do Pai trouxe e só precisou de um ventre para ser gerado como homem. Mas ele já tinha a sua essência de Deus. Pode falar, irmã Dança. A parte humana dele veio de Maria. Plenitude. Muita gente confunde isso, né? Fala que Maria é mãe de Deus. Não é mãe de Deus, é mãe de Jesus como homem. Tá? Maria não é mãe de Deus. José é o pai adotivo. Então José é o quê? É um subdeus adotivo? Um subdeus do pano? Não tem como. Maria é mãe de Jesus como homem. Você vê uma coisa interessante? Jesus ressuscitou pessoas e curou, mas José não fez nada. Para não interferir na missão dele. Imagina seu pai, meu filho, ser crucificado. É triste, é duro. Vamos lá, para a gente finalizar aqui. João capítulo 14, verso 6. Jesus é a própria verdade. João no capítulo 1, verso 14, nós vemos o quê? Jesus, nós vimos a sua glória como agora do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. João 14, 6 disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Por que ele fala eu sou a verdade? Porque muitos outros apareceram e eram mentira. Ele fala, eu sou a verdade que o Pai trouxe do céu, eu sou a verdade. Aquela verdade da profecia, eu vou cumprir essa verdade. Ele está falando, eu sou a verdade, eu sou verdadeiro, eu não vim enganar ninguém. As pessoas que se enganam, Jesus falou, eu não vim enganar ninguém, eu sou a verdade. E mais do que isso, eu sou a vida. Então logo isso prova pra gente o quê? Que Jesus é a verdade, a confirmação do que João relatou ali em João 1, no verso 14. E além disso, tem a questão da graça.
Todo mundo sabe o que é graça, né? O significado da palavra graça. É um favor que a gente não merecia. Favor imerecido, é um favor que a gente não merecia. Todo mundo sabe o significado, um significado bem comum. Um favor que a gente não merece. Então, se João no capítulo 1, verso 14 fala que vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, logo, nós temos o quê? A graça de Deus manifestada em nossas vidas. Porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Não é só uma nação, é todos os homens. Está em Tito no capítulo 2, verso 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado trazendo salvação, ou se há manifestado a todos os homens. Depende da versão, acho que tem uma versão que fala trazendo salvação a todos os homens, né? Mas aqui já fala graça salvadora. Então vamos para o terceiro aqui, revelador do Deus invisível. Eu vou correr aqui para a gente poder finalizar em 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida, quer algum comentário? Quer pontuar alguma coisa? Achou algum versículo interessante, quer falar? Uma Mitânia que gosta de falar bastante, mano. É que fica mais quieta aqui na sala, né? O Darlan falou com você por ele? Aí, Darlan. Vamos lá. Terceiro subtópico, terceiro tópico, revelador do Deus invisível. João no capítulo 1, verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou lembra do unigênito, tá? O único gerado, o único da mesma espécie, é inigualável, que está no seio do Pai, esse se fez conhecer. Então nós conhecemos ao Pai a intermédio de Jesus. Ele se revelou, foi a revelação do Deus invisível. Ele foi a revelação do que nós precisávamos ver. A glória de Deus sendo manifestada na vida dele. Em João no capítulo 14, verso 10 e 11 diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isso é a continuação do diálogo entre Filipe e Jesus. Mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, além de Jesus se manifestar, as mesmas obras do Pai, Jesus tinha. Isso mais uma vez confirma, Jesus veio como Deus na sua essência e tinha o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma autonomia para fazer tudo que ele poderia fazer. E Jesus, se ele quisesse sair da cruz, ele saía. Se ele não quisesse morrer, ele não morreria. Mas ele, naquela oração que ele fez, a última oração, no Monte Getsemane, se não me engano, né? A última oração, falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele, com todo o seu poder, ele pediu para o Pai passar dele o cálice. Mas ele falou: que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir. Ele sabia o para que ele tinha vindo. E o próprio inimigo das nossas almas sabia o poder que Jesus tinha. Na tentação no deserto, ele falou: está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Ele poderia pedir que uma legião de anjos fosse lá e tirasse ele da cruz e eliminasse todo mundo. Mas ele não fez. E nós observamos isso quando Jesus terminou, encerrou aquele momento de tentação. Ele foi tentado e não cedeu à tentação. Quem foi que veio servir ele? Os anjos. Ele falou: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus é incrível. Ou seja, para a gente finalizar, quem vê a Jesus vê ao Pai, porque Jesus e o Pai são um e mesma essência. Então que nós possamos cada dia mais estar próximo de Jesus, porque cada vez mais que nos aproximamos de Jesus, as coisas ficam difíceis? Ficam. Não adianta ser hipócrita, ficam difíceis, porque a guerra começa a ser maior. A guerra começa a ser maior. Mas com Jesus, nós somos mais do que vencedores. E ele falou: eu venci, e vós também vencereis. Eu venci o mundo,
e vós também vencereis. E para a gente concluir, Jesus é o Deus unigênito, a revelação intrínseca do Pai, ou seja, a sua própria natureza, a sua própria essência, sendo Ele mesmo a revelação do Deus invisível. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória para todos sempre e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.